ao vivo, já tem matando pernilongo. Coloquei aqui essas imagens dos coraçõezinhos, que a terceira carta é para a relação mãe e filho. Vamos lá então, ler a nossa carta de hoje. Boa tarde a todos. Vamos lá. Carta 3, então, relembrando, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, do Lewis. Então, vamos lá. Meu querido Vermelindo, fiquei muito satisfeito com o que você me contou sobre o relacionamento deste homem com a mãe. Mas você deve tirar vantagem disso. O inimigo, lembra, é Deus, irá trabalhar de dentro para fora, gradualmente corrigindo a conduta do paciente cada vez mais pelo novo padrão. E pode ser que ele mude o seu comportamento em relação à senhora idosa, mãe dele, a qualquer momento. Seria bom que você entrasse em cena antes. Mantenha-se em contato íntimo com o nosso colega maldiposo, que está encarregado da mãe. E construa um hábito consistente de irritação mútua, de pequenas azucrinações diárias. Os seguintes métodos são de grande ajuda. Método 1. Mantenha a mente dele focada na vida interior. Atenção aqui. Ele pensa que a sua conversão é algo que ocorreu dentro dele, e que sua atenção, por isso mesmo, está voltada para os estados atuais do seu próprio espírito, ou antes, para a versão muito expurgada deles, que é tudo o que você deve permitir que ele veja. Encoraje isso. Mantenha a mente dele longe dos deveres mais elementares, direcionando-a para os mais avançados e espirituais. Agrave essa característica mais humana, mais útil de todas. O horror e a negligência ao óbvio. Você deve levá-lo a uma condição em que ele possa praticar o autoexame por 1 hora, sem descobrir nenhum desses fatos sobre si mesmo, que são perfeitamente claros para qualquer um que já viveu na mesma casa que ele ou trabalhou no mesmo escritório. Vida real, Método 2. Sem dúvida, é impossível evitar que ele ore pela mãe, mas temos meios de tornar essas orações inócuas. Certifique-se de que elas sejam sempre muito espirituais, que ele sempre se preocupe com o estado da alma da mãe e nunca com o reumatismo dela. Vida real de novo. Há 2 vantagens nisso. Em primeiro lugar, sua atenção ficará concentrada no que ele considera serem os pecados dela, pelo que, com um pouco de orientação da sua parte, ele poderá ser induzido a considerar pecado as ações da mãe, que julga inconvenientes ou irritantes. Assim, você pode continuar a esfregar as feridas do dia, de forma um pouco mais forte, mesmo enquanto ele estiver de joelhos. A operação é muito fácil e você vai achá-la bastante divertida. Em segundo lugar, já que as ideias dele sobre a alma da mãe serão muito, rudimentares e muitas vezes errôneas, ele estará até certo ponto orando por uma pessoa imaginária. E a sua tarefa será tornar essa pessoa imaginária todos os dias cada vez menos parecida com a mãe real. A senhora idosa de língua afiada à mesa do café da manhã. Com o passar do tempo, a divisão que você causou entre eles será tamanha que nenhum pensamento ou sentimento de orações pela mãe imaginária alcançará ou servirá de ajuda à mãe verdadeira. Eu já tive tamanho controle sobre alguns de meus pacientes
que era possível fazê-los levantar da oração pela alma da esposa ou do filho, para ir bater na esposa ou no filho reais, ou mesmo insultá-los sem o menor escrúpulo. Ó, hoje tá batendo, hein? Terceiro, quando dois seres humanos vivem juntos por muitos anos, é comum que cada um adquira tons de voz e expressões faciais que são quase insuportavelmente irritantes para o outro. Explore bem isso. Faça-o ficar prestando atenção nas sobrancelhas erguidas da mãe, que ele aprendeu a detestar na infância. E faça com que ele fique refletindo sobre o quanto isso o aborrece. Faça-o partir do pressuposto de que ela sabe o quanto isso é irritante e que o faz para irritá-lo. Se você souber fazer o seu serviço direitinho, ele não notará a imensa improbabilidade de sua suposição. E é claro, nunca o deixe suspeitar de que ele mesmo tenha tons, caras e bocas que também são capazes de irritá-la. Como ele não pode ver ou ouvir a si mesmo, isso é fácil de conseguir. Não medita, né? Não tem a vida interior bem ordenada. Quarto, na vida civilizada, o ódio doméstico usualmente se expressa dizendo coisas que pareceriam bem inofensivas no papel. As palavras em si não são ofensivas, mas que ditas naquele tom de voz ou naquele momento não estarão longe de parecer um tapa na cara. Para manter esse jogo em andamento, você e mal adiposo devem cuidar para que cada um desses tolos tenham 2 pesos e 2 medidas. Ó, outra coisa muito contemporânea. Seu paciente deve demandar que todos os seus pronunciamentos sejam tomados literalmente e julgados simplesmente com base nas palavras reais. Ao mesmo tempo, ele deve julgar todos os pronunciamentos da mãe com a interpretação mais completa e supersensível do tom, do contexto e da intenção suspeita. Ela deve ser encorajada a fazer o mesmo com ele. Assim, eles podem sair de toda a briga convencidos, ou bem perto de estarem convencidos, de que eles são os inocentes da história. Ó, a vitimização aí. Você conhece bem esse tipo de coisa. Basta perguntar quando o jantar ficará pronto, que ela logo tem um chilique. Uma vez que esse hábito estiver bem consolidado, você terá a prazerosa situação em que um ser humano diz coisas com o propósito expresso de ofender e ainda assim queixa-se quando é ele o ofendido. Quase não acontece também hoje em dia, né? Os cancelamentos e as vitimizações. Ao finalzinho, tá, gente? Enfim. Conte-me algo sobre o posicionamento religioso da velha senhora. Será que ela está com alguma espécie de ciúme do novo fator na vida do filho, que é a conversão, né? No caso, sentindo-se ofendida pelo fato de ele aprender com outros e tão tarde aquilo que ela acha que deu a ele oportunidades de aprender na infância? Será que ela sente que ele está fazendo muito fuzuê em torno disso? Ou que ele está aceitando tudo tranquilo demais? Você se lembra do irmão mais velho na história do inimigo, não é mesmo? Que é o filho, o primogênito, né? Lembra da parábola? Com carinho, seu tio maldanado, que é o que saiu de casa, pegou a herança do pai, perdeu tudo, foi comer comida de porcos e pensou: os servos do meu pai são melhores tratados do que eu aqui. E daí volta se humilhando, pedindo perdão ao pai e é recebido com toda a festa porque o pai recuperou o filho que estava perdido ao mundo. Bom, que mais então?
para manter a fast life, né? Então, aqui eles estão falando de relacionamentos familiares, então, como é importante mantermos o diálogo, né? Para realmente não entrar nessa coisa da convivência, que é um pouco natural, que é, já conheço muito aquela pessoa, então tudo me incomoda, tem coisas que me irritam, e a gente esquece do amor por aquela pessoa, né? Do que nos levou a decidir ficar com ela. Então, tomar muito cuidado, lógico, a gente tem que tomar cuidado sim com o tom de voz, com o que fala, né? Mas principalmente não achar que nós somos sempre os inocentes e o outro o culpado, e nos lembrar, poxa, por que que eu casei com aquela pessoa? Ou quando não é escolha, né? É pai e mãe, bom, eu devo honrá-los, eu devo a vida a eles, né? E a questão da vitimização, ele fala muito aqui, e da gente criar a pessoa no nosso imaginário, e não como ela é. Então, antes da gente se preocupar com a alma, com como aquela pessoa, né, pensa, se tá correto ou não, eu me preocupar com a vida real. Você já lavou uma louça para ajudar a sua mãe? Você serve na sua casa? Né? Você tenta aliviar o peso do serviço do outro fazendo mais, né? Então, realmente, essas são as lições da terceira carta, bem atuais, né? Falando até de cancelamento, imagina o Lewis nem conhecia esse termo, né? Mas já deu para a gente tirar esse do escrito, né, da vitimização e de como é importante cultivarmos os nossos relacionamentos querendo o bem da outra pessoa, mas olhando para o chão. Lembra que eu coloquei ontem pés no chão? Para o que a realidade me chama? Como eu posso melhor servir? Como eu posso diminuir o fardo do outro, né, principalmente no nosso núcleo familiar? E depois sim olhar para a transcendência, para a alma, que também é importante, mas depois que eu tiver feito a lição de casa correto. Bom, espero que hoje minha voz e a imagem tenham ficado sincronizadas. A construção acabou, mas a cachorrada tá com tudo, me perdoem o barulho do fundo. E amanhã vamos para a nossa quarta carta. Até!